Eu tenho para mim, biblicamente, digo aos irmãos que enquanto a igreja estiver aqui, enquanto a igreja não estiver arrebatada, Deus vai continuar falando com essa igreja, Deus vai continuar falando com esse povo. Mas eu tenho para mim também que cada vez que Deus falar alguma coisa, imediatamente o inimigo tentará sufocar aquilo que Deus está falando a você, porque ele não tem interesse em ver o seu bem. O inimigo não tem interesse que você seja uma pessoa obediente a Deus. O inimigo não tem interesse que você desfrute das melhores coisas que Deus tem para você. E mais uma vez eu digo aos irmãos, resumidamente, tudo de bom e do melhor que existe nessa terra, Deus fez para você que é filho. Deus fez para você que é filho. Deus sempre falou ao homem. Gênesis 3, versículo 8, um pedacinho. E ouviram a voz de Deus, ou seja, Deus já estava falando com Adão, já estava falando com Eva, assim como está falando contigo. Mas é bem provável que o inimigo tente sufocar, e você é quem vai dizer sufoca ou não sufoca. Porque quando você aceita o que Deus está falando contigo, a palavra de Deus vem e ela vai ter progresso dentro de você, não é? Quando você ouve que o inimigo fala e começa a querer, ficar cocheando ali, começa de repente ter os sentimentos que Eva teve naquele dia ali no jardim, existe um perigo muito grande de que a palavra de Deus seja sufocada. E quando a palavra de Deus é sufocada, o desastre é certo. O desastre é certo. Não deixe o inimigo sufocar a voz de Deus. Desde o livro de Gênesis, passando por todos os livros do Antigo Testamento, e hoje posso falar também do Novo Testamento, passando por profetas, juízes, em alguns casos até reis, Deus nunca deixou de se manifestar ao seu povo através da palavra. É comum verificarmos no Antigo Testamento, e não eram só profetas não, às vezes pessoas que não tinham ofício de ser profetas, mas eram usadas esporadicamente. Essas pessoas falavam com a autoridade que vinha pelo Espírito de Deus. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, diziam essas pessoas. Aí nós vemos a autoridade que Jesus estava tendo quando falava a esse povo na sinagoga de Cafarnaum. Não é que Jesus chegava e falava: bem gente, eu acho que é assim. Não, eu acredito que Jesus falava com essa autoridade que os profetas falavam, aqueles que vieram antes dele. Assim diz o Senhor, era Deus mesmo falando. Não tinha meio termo, não tinha eu acho, não tinha parece que. Não, era Deus falando ao seu povo, e continua falando. A voz de Deus nunca cessou-se. Deus sempre fez de tudo para que a sua voz fosse ouvida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No Novo Testamento nós vemos, meus irmãos, tantas passagens. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e não ouvem a voz do lobo, não ouvem a voz do devorador. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as chamo pelo nome. É preciso ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas reconhecem a minha voz, não seguirão o desconhecido. Não permita o inimigo sufocar a voz que Deus está falando a você. Parece que é chover no molhado, mas eu posso dizer a vocês, meus irmãos, nós temos carinho por tantas pessoas, principalmente os da nossa família, mas nada pode se comparar ao carinho e ao amor que Deus tem por você, igreja. Você é a menina protegida dos olhos do Senhor, e o Senhor nunca negará a você uma palavra. Quando precisa de conforto, nosso Deus é conforto. Quando precisa de força, o nosso Deus é força. Sua palavra nos traz força. Quando estamos no pior estado que se possa estar uma pessoa, ali está o nosso Deus com a sua palavra para nos alentar, para nos levantar. Quando Jesus estava diante de de Pilatos, Jesus falou claramente a Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Se você é da verdade, você não vai sufocar a voz de Deus, ou seja, não vai permitir o inimigo sufocar a voz que Deus está falando a você, mas você vai aceitar essa palavra, você vai ouvir essa palavra. Quando o inimigo chegar, talvez com o seu jeitinho, talvez com a sua forma de se pronunciar, não pense você que o inimigo vai chegar para você e falar: ei gente, sou Satanás, tudo bem? Tem uma palavra. Não, não, não. Ele vai chegar para você em muitos casos dizendo que é um ministro do evangelho. Quem sabe em alguns casos até se transfigurar num anjo de luz. E aí que mais uma vez eu falo a vocês, meus irmãos, não é que Deus não faça, Deus faz maravilhas. Eu sei que Deus pode estar curando vocês aqui hoje só de ouvir essa palavra. Eu sei que Deus pode estar abrindo grandes portas, o inimigo pode estar sendo repreendido nesse momento, só de ouvir essa palavra. Mas mais uma vez eu quero dizer a vocês: comam a palavra de Deus, recebam a palavra de Deus, ouçam a voz de Deus, não deixe o inimigo sufocar a voz de Deus em relação a palavras que falam ao vosso coração, porque essa palavra, esse conhecimento, traz a você o discernimento para você saber. Quando o inimigo se manifestar parecendo um anjo de luz, você já sabe: não, não é um anjo de luz. Quando o inimigo se manifestar dizendo: não, não é bem assim, imagine você, porque agora nós podemos, porque o pastor disse, não, se não é Deus quem disse, chega. Vocês terão o discernimento, e quem vai ser sufocado será o adversário. A voz dele sim que vai cair no desuso. A voz dele sim que vai ser uma voz que poderá gritar, poderá falar aos berros, mas não vai criar nenhum tipo de efeito na sua vida, porque você tem o conhecimento de Deus, o discernimento do Senhor, e você não vai na base do vai que é sua, Tafarel, né?